Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, você está com alguma dúvida sobre regra de três composta? Esse vídeo é para você. Nesse exemplo aqui, eu trouxe um exemplo hoje sobre regra de três composta que para mostrar para vocês como que a gente pode resolver esse tipo de problema que cai muito em concursos, alguns vestibulares também, mas principalmente em concurso, e muita gente tem dificuldade, porque aprende sobre o negócio de setinha para cima, setinha para baixo, e aí não sabe como resolver o exercício. Então vamos lá, vamos primeiro ler o exemplo, ler o exercício, entender o contexto, montar o problema e depois resolvê-lo. Então vamos lá, ó. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Uma coisa muito importante em matemática, pessoal, leia e a cada ponto que você parar, interprete o que você já leu. Então aqui nós já temos uma informação relevante, nós temos 2 pedreiros. Então 2 pedreiros foram contratados para resolver esse tipo de problema. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros por dia, vírgula, então aqui tem uma razão importante, é 48 metros por dia. Então nós já temos duas variáveis, o número de pedreiros, vou escrever aqui, ó, pedreiros, e nós temos também o acabamento, ou reboco no caso, eu vou chamar de reboco. E aqui, esse reboco, ele está em metros quadrados, então é a área. Poderia chamar de área, mas vou deixar reboco em metros quadrados, beleza? E aí, trabalhando 6 horas diária. Então aqui nós temos uma outra variável, que é a variável de tempo. Então o tempo aqui é de horas. Então, diariamente, eles utilizam 6 horas para fazer esse exercício, para fazer esse trabalho. E aí vem a pergunta: qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros? E aí, pessoal, uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração. O termo mais aqui, ó. Porque apesar de ele falar mais 4 pedreiros, muita gente iria lá e colocaria, eu tenho 4 pedreiros, mas não é. É mais 4. Então eu tenho que considerar o que já tinha anteriormente. Então vamos colocar agora os nossos valores. Então, num primeiro momento, numa primeira situação, nós temos 2 pedreiros. Esses 2 pedreiros, eles constroem 48 metros quadrados de reboco e eles demoram 6 horas diária para fazer esse trabalho. Agora eu tenho mais 4 pedreiros, então daqui para cá, pessoal, eu somo mais 4. Então, se eu tinha 2 pedreiros, agora eu vou ter mais 4, ou seja, eu vou ter 6 pedreiros. Então, agora eu tenho 6 pedreiros trabalhando na minha obra. Continuando, vamos reler esse depois da vírgula. Qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros e o tempo de trabalho de todos os pedreiros fosse de 4 horas por dia? Então, qual é a ideia do exercício? Ele aumentou o número de trabalhadores, mas ele diminuiu a carga horária por dia desses trabalhadores. Então, ao invés de trabalhar 6 horas, eles agora vão trabalhar 4 horas por dia. Então, agora aqui é 4. E eles querem saber qual que é a produtividade, ou seja, quanto que eles conseguem. Claro que isso está subentendendo que todos os pedreiros têm uma produtividade equivalente, então não tem uma pessoa que trabalha mais que a outra, eles trabalham de maneira igual. E aí qual que é o reboco? Quanto que eles vão conseguir rebocar se eu aumentar o pedreiro e diminuir as horas? Ou seja, compensa eu dar menos tempo para eles de horas diária e aumentar o número de pedreiros? Considerando que eles têm que terminar também na mesma quantidade de prazo. Vamos supor que é um mês para terminar, então eles precisam terminar em um mês, né? E aí, como que eu faço, Wes? Então, aqui minha variável, a gente coloca x. É muito comum em álgebra utilizarmos a incógnita x. Você pode colocar r de reboco ou qualquer outra variável. O que eu vejo muito em exercícios de regra de três composta, que muitos alunos se confundem, é a ideia das setinhas.
Tem gente que olha assim, ó, 2 para 6, setinha para baixo, aqui eu não sei o que fazer, aqui é setinha para cima, e confundem a quantidade com a ideia de diretamente ou inversamente proporcional. Se você não viu o meu vídeo sobre regra de 3 simples, eu recomendo que veja depois deste, ou pause um pouquinho e veja sobre regra de 3 simples, porque lá eu vou deixar no final do vídeo, inclusive esse vídeo, no final desse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu vou deixar lá uma recomendação para que vocês assistam, pois eu explico o porquê das setinhas. Mas eu vou dar aqui um breve resumo, tá? Se você tiver grandezas que forem diretamente proporcionais, então vamos supor, eu tenho aqui a grandeza 1, vou chamar de A1, e a grandeza 2 que eu vou chamar de A2. A grandeza proporcional B1 e a grandeza B2. Quando eu tenho esse tipo de situação, a gente vai multiplicar ele em forma de uma cruz ou de um X. Então eu vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Agora, quando é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, pessoal, a gente vai fazer a seguinte multiplicação. Eu vou pegar esse com esse e esse com esse. Então, a ordem da multiplicação vai ser assim, ó. Se for diretamente, eu multiplico em forma de x. Se for inversamente, eu multiplico em forma meio que direta, aqui, ó, esse com esse com esse. O que é isso, Wes? Onde eu uso isso? Vou mostrar agora para vocês. Então, olha só. Nessa situação, se você quiser usar setinha, você pode, mas cuidado com essas setinhas que a gente aprende a usar em outros exercícios, porque muitas vezes a gente se confunde com elas, tá? A ideia da seta de ser para cima ou de ser para baixo, ela tem exclusivamente um único sentido. Ela tem um sentido de te dizer se duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversa. Se as setinhas estiverem apontando para cima as duas ou para baixo as duas, elas são diretas. Se tiver invertido, elas são inversas. Então, olha só nesse caso aqui, ó. Pergunta, e a gente vai olhar sempre para os pares. Então olha para o vizinho, para esses dois, esquece as horas. Suponha que as horas fossem as mesmas. Quanto mais pedreiro, eu consigo fazer mais reboco ou menos reboco? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E se você observar aqui, ó, eu vou dar um pequeno zoom para que vocês possam enxergar melhor. Olha só, quanto mais pedreiros, eu consigo fazer mais reboco. Tá? Esquece as horas por enquanto. Então, se eu considerar que a setinha está para cima para pedreiro, eu vou considerar que a setinha está para cima para reboco. Entenderam a ideia? A setinha não tem a ver com os valores, e sim com a ideia de proporcionalidade. Essa grandeza é totalmente, diretamente proporcional a essa grandeza. Mas se você não quiser fazer a setinha, você não precisa. O que você precisa só lembrar é de fazer esse tipo de multiplicação. Então eu vou multiplicar em cruz. O 2 vai multiplicar com o x e o 6 vai multiplicar com o 48. Guarda isso, tá? Mas não terminamos ainda de montar nosso problema, ok? Então agora vamos olhar para reboco e horas. Como eles estão ao lado um do outro, então agora eu vou olhar para esses dois. E aí a pergunta que eu tenho que me fazer esquece pedreiro. Suponha que os pedreiros sejam as mesmas quantidades, tá? Pergunta que eu tenho que fazer, pessoal. Quanto mais reboco eu preciso fazer, eu vou gastar mais horas ou menos horas? Supondo que os pedreiros fossem iguais, não tivesse nem um maior que o outro, fossem a mesma quantidade de pedreiros. Se você respondeu, Wesley, quanto mais reboco eu preciso fazer, eu vou gastar mais horas, né? Ou quanto mais horas eu tiver para fazer o trabalho, eu vou conseguir construir mais reboco. Você pode pensar assim também. Se você respondeu isso, você acertou. Então essas grandezas também são diretamente proporcionais. Logo, se essa setinha está para cima, eu também posso colocar uma setinha para cima aqui, só para indicar uma coisa. Só para indicar que esses dois são diretamente proporcionais. Mas o mais importante mesmo está na hora da multiplicação. Então, quando eu for multiplicar, eu vou multiplicar 48 vezes 4 e eu vou multiplicar x vezes 6. Se você montar
esse trajeto de multiplicação de forma correta, você não erra nenhum exercício mais de regra de 3 composta. Por que, Wesley? Como que monta agora a nossa conta? A gente monta da seguinte maneira. Nós teremos uma igualdade, porque todas essas grandezas são de alguma maneira, de alguma forma proporcionais. E agora você começa com esse 2, começa por aqui. E segue as setinhas verdes, tá? Então, o 2 eu vou multiplicar por x, que vai multiplicar por 6. Então, eu vou colocar aqui, 2 vezes x vezes 6. Eu fiz esse trajeto aqui, ok? Agora, eu farei a mesma coisa com a segunda parcela. O 6 eu vou multiplicar por 48, que eu vou multiplicar por 4. Então, 6 vezes 48 vezes 4. Então, eu fiz esse trajeto aqui. Pode parecer confuso agora que eu desenhei muita coisa, mas se você fez a setinha certa, não essas setinhas, tá? Essas setinhas são importantes, mas a ideia por trás dela é mais importante do que desenhá-las de fato. Não importa se você desenha a seta para cima ou seta para baixo, esquece isso. O importante é que você entenda quais grandezas são diretamente proporcionais e quais são inversas. O que for direto, você multiplica de assim. O que for inverso, você multiplica de forma diferente. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Então, do jeito que está aqui, pessoal, se você fizer essa multiplicação, 2 vezes x vezes 6, ou 6 vezes 48 vezes 4, você monta o seu problema. Nós temos uma igualdade agora, uma equação de primeiro grau. Como eu resolvo ela? Você pode multiplicar 2 vezes 6, dá 12. 6 vezes 48 vezes 4, dá um valor gigantesco, né? Porque 4 vezes 6 já dá 24, vezes 48 já dá um número muito grande. E aí simplificar, dividir o resultado desse por 12. Mas aqui eu vou mostrar uma outra estratégia que eu uso quando eu quero fazer um exercício de forma mais rápida. Se você não gostar desse jeito, pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas aqui eu vou mostrar uma forma mais simples, que é o seguinte. Eu vou primeiro eliminar esse 2. Então, eu vou dividir os dois lados por 2. Como eu tenho uma multiplicação, dividir os dois lados por 2 não é dividir todo mundo, tá? Porque todo mundo está multiplicando. Significa que eu vou dividir um desses números por 2 e um desses números por 2. Então, se eu divido aqui por 2, o famoso cortar, tem professor que usa o termo cortar, vou cortar 2. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. Então, o que sobra da minha conta no lado esquerdo é o 6 de numeral e o x. Eu vou deixar o x na frente do 6. 6 vezes x, tá? Agora, aqui, se eu quiser dividir um deles por 2, eu vou escolher um. Eu vou escolher o maior deles, para simplificar. Eu vou dividir 48 por 2. A metade de 48 é 24. Então, eu vou manter os outros números. Continua tendo o 6. Agora, esse número virou 24, porque eu dividi por 2. E esse número continua aqui, 4. Ainda não fiz nenhuma continha de multiplicação com eles. Apenas simplifiquei daqui para essa linha, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir agora diretamente por 6, porque tem 6 desse lado e 6 desse lado. Então, se eu dividir por 6, é o mesmo que você fazer isso daqui, vou cortar esse 6 com esse 6, tem professor que utiliza esse termo. Eu prefiro dizer que nós estamos dividindo ambos os lados por 6. Quando você faz isso, esse valor aqui só sobra, 6 dividido por 6 dá 1, então sobra apenas 1 vezes x. E 6 dividido por 6 também dá 1. Então, se você quiser escrever, não precisa. É gasto de tinta à toa, mas se quiser escrever, ficou 1 vezes 24 vezes 4. Agora, 1 vezes x é o valor de x que eu quero descobrir, quero encontrar. 1 vezes 24 é 24 e 24 vezes 4 vai no cantinho do papel e faz a continha, 24 vezes 4. Se quiser fazer de cabeça, multiplicar por 4 é sempre pensar o dobro do dobro. Então, qual que é o dobro de 24? 48. E qual que é o dobro de 48? 96. Então, olha só, se eu dobrar, dá 48. Se eu dobrar de novo, dá 96. Então, de cabeça dá para resolver. Mas se você tiver algum... Wesley, eu não sou muito bom de exercício com cabeça, de fazer de conta com cabeça. Então, faz aqui.
no cantinho do papel. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. Então a resposta é 96. Vamos interpretar o que nós descobrimos então. Olha só, vou tirar um pouquinho do zoom. O que nós descobrimos? Que com 2 pedreiros, trabalhando 6 horas por dia, é possível fazer 48 metros quadrados de reboco. Agora, se eu aumentar mais 4 pedreiros e eu tiver no total 6 pedreiros, mas diminuir a carga de trabalho deles, então 6 pedreiros trabalhando 4 horas por dia, se eles manterem a mesma produtividade, eles farão no total 96 metros quadrados de reboco. Então, nesse exercício, a alternativa correta seria a letra D, 96, ok? Pessoal, eu vou refazer esse exercício, eu vou deixar um link aqui no final da descrição desse vídeo, porque eu quero refazer esse exercício, só que montando de um outro jeito para mostrar para vocês que dá para resolver de várias formas, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou terminar esse vídeo aqui, mas eu recomendo fortemente que você veja a outra montagem. Eu vou ler o exercício e vou montar de outra forma para mostrar que dá para resolver de várias maneiras diferentes. O mais importante para entender o exercício é entender quando é diretamente proporcional ou inversamente proporcional e seguir a orientação certa da multiplicação. Então, clica aqui no final na descrição ou provavelmente vai estar aparecendo na sua tela e assista o próximo vídeo.